Naum fica depois de Miqueias, antes de Abacuque. E hoje vamos falar sobre o atributo esquecido de Deus. O atributo esquecido de Deus. Naum. Há 66 livros na Bíblia. Mas há alguns que ainda permanecem desconhecidos para muitos cristãos. E depois de termos estudado Obadias juntos, o livro mais pequeno do Velho Testamento, nós agora vamos estudar Naum nestes próximos domingos. E sem dúvida que Naum faz parte destes livros desconhecidos e até ignorados pela cristandade. Quem é que já ouviu algum sermão em Naum? Pode levantar o braço. Ok. Quem é que já leu o livro de Naum? Glória a Deus. Há vários entre vocês. Naum é um livro cheio de poesia hebraica. Numa leitura mais atenta, nós vemos que é um livro que tem profecias bem claras e específicas contra Nínive. Nínive, naquele tempo em que Naum está a escrever, que ele é contemporâneo de Isaías, Nínive era a capital do grande império, do maior império que o mundo conheceu até aquele momento. O Império Assírio. Mas, na reflexão que vamos ter juntos no livro de Naum, descobriremos o porquê deste livro ter sido preservado por Deus até aos nossos dias, para nós. Porquê que um livro sobre profecias específicas de juízo, de castigo, contra Nínive, contra os assírios, é para nós hoje? E porquê é que vamos estudar esta manhã juntos, Naum? Porque o mesmo tem importantíssimas lições sobre quem é Deus, sobre o que faz Deus, sobre o que fez Deus, sobre o que fará Deus. Tem importantes e valiosas lições sobre o seu relacionamento com o seu povo e também sobre o relacionamento de Deus com os demais povos, as demais nações. Para entendermos qualquer livro da Bíblia, nós temos pelo menos ter um conhecimento mínimo histórico do tempo em que ele foi escrito, no contexto em que ele foi escrito. Então vamos situar-nos na data em primeiro lugar. Como é normal em relação a outros livros também na Bíblia, é muito difícil nós chegarmos a uma conclusão da data exata, específica, em que o livro foi escrito. E também, como muitos outros livros na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, há muita discussão sobre a data em que este livro foi escrito. Mas num consenso generalizado, maioritário, os estudiosos situam no ano 663 a.C. ou no ano 612 a.C. Para mim, a data mais lógica, a data mais convincente, a data mais provável, ao lermos e estudarmos o conteúdo do livro, é aquela que está mais próxima de uma queda iminente do Império Assírio e da grande cidade Nínive. Pois o livro vai abordar este assunto, a queda do Império Assírio e o iminente castigo sobre a capital do Império, Nínive. Então, por isso, a data mais provável em que este livro foi escrito foi no ano 612 depois de Cristo. Anunciando boas notícias para o povo de Israel.
Boas novas de grande alegria. O Império Assírio seria destruído. Porquê que eram boas novas para o povo de Deus? O Império Assírio ser destruído. Porque os assírios foram uns dos piores inimigos opressores que o povo de Israel teve em toda a história. No ano 722 a.C., os assírios invadiram Israel. O reino estava dividido. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, onde estava a capital, Jerusalém. Então tínhamos no sul Judá e Benjamim, e no norte as demais 10 tribos. No ano 722 a.C., a Assíria, esse grande império daquele tempo, 7 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, ele invade Israel, leva cativos as 10 tribos do norte. Destruíram Israel, só ficando aquilo que na Bíblia é chamado e conhecido Judá. É o reino do sul. O povo então é levado para o exílio. Mas não foi levado de qualquer maneira. Porque é que era boas novas de grande alegria para o povo de Israel a destruição dos assírios? Porque é que um profeta fugiu de Deus, da chamada de Deus, num barco, para não ir pregar aos assírios, a Nínive? Qual foi esse profeta? Jonas. Porque é que Jonas não queria pregar a mensagem do Senhor aos assírios? Bem, lendo o livro de Jonas, nós entenderemos. Porque Jonas diz ali: porque eu sei que tu és Deus clemente e misericordioso. E eu sei que tu irias perdoar Nínive, assim como Deus perdoou Nínive. E Jonas não queria que Deus perdoasse Nínive. Porquê que Jonas não queria que Deus perdoasse Nínive? Jonas era profeta no reino do norte. Jonas sabia muito bem quem eram os assírios, o que eles tinham feito. Reparem algumas descrições dos feitos dos assírios quando invadiram Israel e o que eles fizeram. Por exemplo, um dos reis assírios, Senaqueribe, escreveu: eu varri toda esta terra com furacão. Devastei 34 cidades, queimando-as com fogo. Esses eram os assírios. A brutalidade. Nunca antes o mundo tinha visto, assistido a tanta brutalidade. Outro, o seu filho, Esar-Adom, levou o rei Manassés ao cativeiro. Sabe como é que levaram o rei ao cativeiro? Sabes como é que levaram os israelitas ao cativeiro? Presos com ganchos no nariz. Como animais. Depois, outro rei assírio informou, nos seus feitos de guerra, ele escreve que foi a Azurbanipal. Esse é o nome, tá bom? Acho que estou a pronunciar corretamente. Diz que rasgou os lábios e as mãos de reis, e que pôs arreios em 3 reis e os obrigou a puxarem o seu carro de guerra. Esses eram os assírios. Tamanha brutalidade praticavam para com os povos conquistados. Por isso este livro traz boas novas. Este império sofrerá agora o juízo, o castigo de Deus. O que fizeram às demais nações, inclusive Israel, foi motivado, originado, teve como fonte uma coisa: a arrogância. Tal como nós vimos no livro de Obadias. A arrogância das nações. A arrogância de Edom, no livro de Obadias. E aqui vemos a arrogância dos assírios. A arrogância dos ninivitas. A grande capital do império de Nínive orgulhava-se
se jactava de ser uma cidade impenetrável. As suas muralhas tinham mais de 30 metros de altura, cerca de um prédio de 10 andares. Os historiadores arqueólogos dizem que para calcularmos a grossura das muralhas, tínhamos que imaginar 3 carros que podiam andar juntos, lado a lado, nas muralhas, para calcular a grossura. Tinha um fosso à volta da cidade com 50 metros e 20 de profundidade. A arrogância dos ninivitas para com as demais nações, para com os seus inimigos, era fruto porque eles se achavam impenetráveis, intocáveis, invencíveis. E o coração orgulhoso do homem, das nações, dos homens, ele é assim. Quando é orgulhoso, ele é intolerante para com os outros. Quando é orgulhoso, ele é indiferente para com os outros. Quando é orgulhoso, ele é impaciente para com os outros. Quando ele é orgulhoso, aborrece, despreza os outros. E para lograr os seus desejos e seus objetivos, as nações arrogantes, orgulhosas, os homens, as mulheres arrogantes, não têm nenhum problema de destruir os outros. Nós vemos isso em grande escala e vemos isso em pequena escala. Não há problema para o orgulhoso destruir a reputação do outro. E até a vida, nos casos mais extremos dos outros. Assim era. E assim foi com os assírios. Este livro Naum pode ser estruturado da seguinte forma. Ele tem 3 capítulos. Então uma maneira simples de nós organizarmos este livro é olharmos primeiramente para o capítulo 1 como a declaração de quem é Deus e do que Ele irá fazer. Depois da declaração de quem é Deus, e reparem que eu estruturei este livro todos de uma maneira aliterada, iniciando cada afirmação com a letra D, a declaração. Capítulo 2, a descrição da queda de Nínive. E capítulo 3, a destruição de Nínive e de toda a Síria. E desta forma simples nós podemos saber o que todo o livro aborda. E tendo isso em mente, vamos então ler os 6 primeiros versículos do livro de Naum. Diz assim a palavra de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua ira, a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O livro começa com a declaração de quem é Deus. O livro fala-nos daquilo que eu considero e chamei o atributo esquecido de Deus hoje em dia. Quantos sermões vocês ouviram baseados no atributo da ira de Deus? Quanto é que falamos isso e proclamamos e ensinamos isso?
E aqui temos a declaração de quem é Deus, e começa logo no versículo 2 dizendo que o Senhor é Deus zeloso e vingador. Zeloso é que Ele tem, por outras palavras que nós conhecemos mais para entendermos, Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes que resultam numa indignação, numa ira justa. Ciúmes de quem? Do seu povo. Ou seja, Ele é zeloso pelo seu povo. Nós sabemos que nas Escrituras, uma das analogias, ilustrações para o povo de Deus é Ele ser chamado a esposa de Deus. E Deus é um marido ciumento. Aquilo que fazem com a sua esposa, Ele não fica indiferente. Aquilo que fazem de mal contra a sua esposa, bem, isso resultará em indignação justa, numa ira justa. No dicionário, ira é definida como uma cólera profunda, uma intensa indignação. Cólera no dicionário, e eu estou a ler literalmente o que diz o dicionário, pelo menos os mais antigos, é definida como excitação de ressentimento e desagrado. Um forte antagonismo por um senso de injúria ou insulto. Aqueles que injuriam, maltratam, perseguem, insultam o povo de Deus, a esposa de Deus, e nós somos o povo de Deus. Nós somos a esposa de Deus, nós somos a esposa de Cristo, a igreja. Sofrerão a sua cólera, a sua indignação, justa pela injustiça e pela infâmia praticada contra o seu povo. A Bíblia diz-nos claramente que estas são qualidades e características de Deus. Ser Ele zeloso e vingador. Fala que são qualidades e características de Deus. De quem é Deus? E é necessário que seja assim. Que o nosso Deus, se na verdade nos ama, Ele também possa ser irado, indignado com o mal e com aqueles que praticam o mal. Se Ele ama a santidade, a justiça e a bondade, Ele tem que se opor, indignar-se com aqueles que promovem, praticam a injustiça, a maldade, a perversidade. Se Ele ama o seu povo, Ele tem que ser vingador daqueles que atentam contra o seu povo. Senão Ele não ama. Senão Ele não ama. Estamos num mundo onde transborda a rebeldia, a infidelidade, a arrogância, a imoralidade e todo tipo de perversão. À nossa volta, à plena luz do dia. E mesmo assim, a igreja, de modo geral, eu falo, na maioria dos sermões que eu ouço, a igreja omite o atributo da ira de Deus e da iminência da vingança de Deus, do juízo de Deus sobre as nações e os seus habitantes. A igreja tem a tendência de ignorar este atributo. De uma maneira consciente ou até de uma maneira inconsciente. E aquilo que vemos na mensagem da igreja hoje em dia no meio do mundo é apenas balbuciar. Tal como o meu filho ainda não fala. Apenas balbucia algumas coisas. Alguns sons. Imita alguns sons. E a igreja apenas balbucia algumas coisas e de uma maneira muito superficial sobre o amor e a bondade de Deus. E quando apresentamos o amor, temos que apresentar a ira de Deus. E quando apresentamos a ira de Deus, iremos valorizar o amor de Deus. Um famoso teólogo que escreveu um livro, um dos grandes clássicos sobre os atributos de Deus, Pink, ele disse, aí no livro, escreveu o seguinte, passo a citar: um estudo da concordância
Um estudo da concordância, há muitas Bíblias que eu sei que vocês têm concordância. Eu estou a olhar para algumas delas que eu sei que têm concordância. Lá atrás, onde tu podes buscar passagens, várias passagens sobre determinado tema. O amor, e aparece lá as passagens que falam do amor. A justiça, e aparece lá as passagens que falam da justiça. E ele diz que um estudo da concordância mostrará que há mais referências nas Escrituras à cólera e ira de Deus do que ao seu amor e ternura. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Reparem em Romanos 12, 19. Isto não é algo que apenas o Velho Testamento fala ou apresenta esta faceta de Deus. Também está no Novo Testamento. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo, escrevendo aqui para a igreja, diz: olha, a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Aquilo que fazem contra ti, aquilo que fazem contra nós, contra o povo de Deus, as humilhações, os desprezos, as calúnias, a vingança será minha. A vingança será minha. Imagina o que é que tu sentirias, especialmente... ou imagina o que um homem sentiria, um esposo sentiria, se não és casado, mas aqueles que são casados. Imagina o que é que tu sentirias e desejarias fazer a alguém que humilhou, desprezou, violou e matou até a tua esposa. E até chegasse a matar a tua esposa. O que é que tu sentirias contra essa pessoa? O que é que tu desejarias fazer a essa pessoa? Seguramente o desejo da vingança iria dominar-nos. A raiva, a ira. Quanto mais Deus que ama perfeitamente. Quanto mais Deus que é zeloso pelo seu povo. Quanto mais Deus que tem o seu povo como precioso, valioso. Por isso ele é apresentado nas Escrituras como o vingador justo do seu povo contra aqueles que planeiam e executam o mal, contra os seus ungidos, a menina dos seus olhos, o seu povo, a sua igreja. Eles não ficarão impunes. Não ficarão impunes. O Senhor, repara, continua o texto no versículo 2, o Senhor é vingador e cheio de ira. Reparem o destaque aqui do profeta, em que Deus é cheio de ira, é vingador, é uma referência a um sentimento muito forte de hostilidade, indignação. 3 vezes aparece a palavra vingança apenas no versículo 2. 3 vezes. Deus é vingador, Deus executará a vingança. E quando na Bíblia aparece algo 3 vezes é para dar ênfase a uma qualidade, a uma característica ou determinada ação. Por exemplo, como é-nos apresentado a santidade de Deus? Deus é santo, santo, santo. Como é que o profeta Naum apresenta este atributo esquecido de Deus? Ele é vingador, e executará vingança. 3 vezes. Porque se não há ira, não há amor. Se eu digo que amo as crianças, eu tenho que ficar irado, indignado contra aqueles que fazem mal às crianças. Entendem? Se Deus não se ira contra o mal e contra aqueles que praticam o mal, Ele não ama a justiça. Ele não ama a bondade. Ele não ama a santidade. Ele não ama o seu povo. Ele não ama esta criação. Por isso, os homens, as nações rebeldes, arrogantes, hostis, os inimigos de Deus e aqueles que rejeitam a Deus e abraçam o mal,
eles devem esperar o seu castigo. O seu castigo virá. O seu castigo virá. E essa é uma mensagem muito importante para todos os homens de todos os tempos. Versículo 3. Agora o profeta muda o discurso. Depois de dar tanto destaque à vingança, versículo 3 diz que o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é lento para a ira. O Senhor é paciente. Todos os homens, Deus tem concedido um tempo para o arrependimento. Hoje é o tempo para o arrependimento. Hoje é o tempo da oportunidade de voltar-se para Deus. De abandonar os seus pecados. De abandonar as más obras. E voltarem-se para o Deus vivo e verdadeiro. Reparem aqui que o profeta, ao falar da ira de Deus, não a separa da paciência, da misericórdia, do amor de Deus. O Senhor é tardio para irar-se. Nós já fizemos referência ao livro de Jonas. Vocês sabem como termina o livro de Jonas, essa história sumamente conhecida? É que Jonas, com muita insistência de Deus, até teve que ser engolido por um grande peixe. Jonas obedeceu finalmente à chamada de Deus. Não tinha outra, sabia que não tinha outra. Ou era isso, ou viria algo pior do que ser engolido por um grande peixe. Então ele vai a Nínive pregar aos ninivitas, aos assírios. E acontece algo extraordinário após a pregação de Jonas. O maior avivamento de toda a história. Mais de 120.000 pessoas ninivitas converteram-se a Deus. Arrependeram-se dos seus pecados e converteram-se a Deus. Nem o apóstolo Paulo teve tanto sucesso. Nem o próprio Senhor Jesus Cristo, nos seus sermões, teve tanto sucesso. Mais de 120.000 pessoas. O maior avivamento registado de toda a história. Converteram-se. Isso aconteceu cerca de 100 anos antes desta mensagem de Naum. Levantaram-se novas gerações em que não temiam a Deus. Em que voltaram às práticas antigas dos seus avós. Em que não seguiram o arrependimento verdadeiro dos seus pais com Jonas. Em que Deus esperou um pouco mais de 100 anos, pacientemente, esperando o arrependimento dos ninivitas, dos assírios. Mas a sua grande misericórdia para com Nínive, a sua grande paciência que colocou um pé no travão à execução do castigo durante mais de 100 anos, chegará o dia em que a oportunidade terá fim, em que a porta se fechará. E prestem atenção o que diz à continuação o profeta no versículo 3. O Senhor é tardo em irar-se, mas é grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Deus é grande em poder. Esta é uma mensagem para as nações e para todos os seus habitantes. Não brinquem com fogo. Por outras palavras que nós conhecemos. Não brinquem com fogo. Deus é grande em poder. O poder de Deus é avassalador. É consumidor. É destruidor. Ninguém pode resistir-lhe e ninguém pode impedir-lhe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o nosso Deus é grande em poder. Jamais inocente ou culpado. E nem pode ser de outra maneira. Para Deus continuar a ser um bom juiz justo, Ele tem que condenar aquele que é culpado. Ele tem que condenar aquele que transgride a lei, a sua lei,
aquele que pratica o mal. Se Deus não fizesse isso, então Deus não seria justo. Reparem a descrição agora poética, cheia de figuras de linguagem para mostrar quem é Deus. Versículo 3, ao final. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Isto é um pouco daquilo que falámos no último domingo, sobre a revelação geral, natural, do esplendor, da majestade, do poder, da glória de Deus na criação. A criação pertence a Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está presente na criação. As nuvens são algo tão insignificante para Ele. São apenas pó. O pó dos seus pés. Tal é a sua transcendência. Tal é a sua grandeza. Tal é o seu poder. Reparem, o versículo 4 diz que fala de mares, fala de rios que serão secos e que Ele os faz secar. Mares e rios podem facilmente desaparecer à ordem de Deus. Fala de Bazã, Carmelo, Líbano. Todas estas regiões eram conhecidas pela sua fertilidade, pelos seus pastos verdejantes, pela sua abundância. Até o Líbano é muito conhecido ainda hoje em dia pelos seus cedros. Uma árvore que pode atingir 40 metros de altura. E é uma das árvores que também pode ter o maior tempo de longevidade, pode durar séculos. Os cedros. E o que é que diz aqui o profeta? Ele faz tudo isso, essas regiões se murcharem. Pelo seu poder, facilmente estes lugares podem desaparecer, podem transformar-se em desertos. Versículo 5, ele fala da terra, dos montes, das montanhas, da Serra da Estrela, do Everest. E diz aqui, todos eles tremem. E nós vemos, já temos assistido. E até, talvez a maioria de nós, se não todos, já temos sentido até a terra a tremer. Um pouquinho. De um momento para o outro. Um simples terremoto faz abanar o maior monte, a maior montanha. Esta terra. Porque Deus é maior que tudo e todos. E tudo e todos estão na sua mão. Na sua mão. E por isso o versículo 6, para terminarmos. Quem pode suportar a sua indignação? E quem resistirá diante do furor da sua ira? Perguntas retóricas que confirmam a mensagem principal daquilo que já lemos nos versículos anteriores. Nada, nem ninguém pode resistir a Deus. Pode escapar da justiça, do poder de Deus. Nada nem ninguém escapará do seu juízo, da sua ira. Nínive, nós vamos ver isso, não poderá escapar e não escapou, como também todas as demais nações rebeldes, arrogantes e hostis a Deus, à palavra de Deus, ao povo de Deus, não poderão escapar e ficar impunes. Nós estamos a ver nações a levantarem-se contra quem é Deus, contra aquilo que a palavra de Deus ensina para essas nações e para esses governantes. Há uma mensagem: vocês não escaparão. Vocês não ficarão impunes. E uma mensagem para todos os homens rebeldes que desprezam, rejeitam a Deus. Não irás poder resistir diante da sua presença. Irás provar a sua ira se não te arrependeres. Nós chegamos ao fim deste estudo. E há muito para refletir, mas não podemos continuar. Iremos continuar nos próximos domingos. Mas reparem aqui a ênfase
nos primeiros versículos sobre quem é Deus, sobre a ira de Deus contra aqueles que o rejeitam. E isto é algo que não encontramos apenas no Velho Testamento, não encontramos apenas em Naum. Há uma linguagem muito similar no Novo Testamento. Vamos à primeira de Tessalonicenses. Segunda de Tessalonicenses, peço desculpa, capítulo 1. Versículo 8 a 10. Porquê é que eu estou a vincar e a deixar isto explícito? Porque até há teólogos hoje em dia, pregadores hoje em dia, pastores que hoje em dia isso era lá no Antigo Testamento, que Deus destruía, arrasava as nações. Isso agora estamos noutra dispensação, é outro tempo. Antes era a época da lei, agora é a época da graça. Não, mesmo Deus não muda. Tu mudas. Eu mudo. Deus não muda. Deus não muda. E reparem, a mesma linguagem que vemos em Naum é a mesma linguagem que vemos do apóstolo Paulo. Segundo a Tessalonicenses, o apóstolo Paulo a falar da segunda vinda de Jesus Cristo. E quando participamos da ceia do Senhor, anunciamos a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele voltará para cear conosco. E Ele voltará também para julgar as nações. Reparem aqui, eu vou ler para vocês, segundo a Tessalonicenses 1, 8 a 10. Em chama de fogo. Fogo é sempre uma imagem para o juízo de Deus. Para a ira de Deus. Para a indignação de Deus. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem a linguagem aqui, a mesma linguagem de Naum. Fogo, vingança. Como é que podem dizer que há um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento? Estes teólogos, pastores, pregadores teriam que abandonar o púlpito. Era o maior favor que faziam. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Reparem, a mesma linguagem de juízo, da realidade e expectativa de juízo no futuro. A ira vindoura, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. A ira de Deus, ela tem sido manifesta ao longo dos tempos contra grandes impérios e nações como a Assíria e outros, que vemos até ao longo das Escrituras. E contra os homens e mulheres arrogantes. Mas não se compara a este dia derradeiro, ao dia do Senhor. Ao dia do Senhor. Esse dia chegará. Homens podem estar agora a viver aqui folgadamente, escapar aos tribunais terrenos, andar de férias, neste momento em lugares exóticos e caros, não sofrer até nenhum castigo da parte divina aqui na terra. Mas há uma mensagem para vocês. Vocês não irão escapar. O pior está para vir. A Bíblia fala que depois da morte está destinado aos homens o juízo. O juízo de Deus. Depois da morte há uma realidade que é apresentada também como fogo. É o lago do fogo. Esse lugar da ausência de Deus. Não quer dizer que aquele lugar é literalmente fogo. Mas é o lugar da indignação, ira, injustiça de Deus. Contra os homens rebeldes, arrogantes. Lembremos-nos que Deus é paciente, tal como o profeta Naum faz-nos lembrar. Ele é lento para a ira. Cada dia é uma oportunidade para ti. É uma oportunidade para as nações, para os homens se arrependerem. Hoje é o dia do arrependimento, pois nunca saberás quando será o último dia, a última oportunidade. O mesmo Deus que condena é o mesmo Deus que salva. Mas como é que é possível Deus salvar, perdoar os homens? Como é que é possível se nós lemos em Naum que Ele não inocenta o culpado? Como é que Deus pode perdoar o homem e continuar a ser justo? Como é que Deus resolveu
esse problema já foi resolvido na cruz por Jesus Cristo. Cristo morreu em nosso favor, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus. Ele pagou as nossas dívidas. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. Jesus é quem nos livra da ira futura. Jesus é quem te pode livrar da ira futura. E é urgente nós dizermos isso ao mundo. É urgente nós dizermos ao mundo para fugirem da ira futura. Crerem no Senhor Jesus Cristo como Salvador. E ser salvo assim da condenação eterna. Esta é a mensagem que devemos crer. Esta é a mensagem também a nós, aqueles que já cremos, que devemos proclamar. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia do arrependimento. E se há alguém aqui que deseja entregar-se a Jesus Cristo, que deseja crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós gostaríamos de acompanhar-te. Nós gostaríamos de guiar-te. Nós gostaríamos de encorajar-te. Nós gostaríamos de orar por ti. Se hoje desejas crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no lugar onde tu estás, tu podes levantar-te, tu podes vir aqui à frente, tu podes também falar connosco e teremos todo o desejo de orar por ti e dar graças a Deus por esse momento em que estás a crer e a manifestar que crês em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.